Fala galerinha, eu sou Isadora Goulart e hoje eu tô aqui para apresentar para vocês a história da Fórmula 1 no Brasil. A gente vai passar por 32 pilotos e nós vamos começar pela origem de tudo, Chicolândia. Então se você curtir o conteúdo, deixa o seu like aí e se inscreve no canal. Hoje nós vamos falar do primeiro brasileiro a se envolver com a Fórmula 1, na verdade, a correr na Fórmula 1. Quem descobriu aí esse novo mundo pra gente foi Francisco Saculandi, apelidado carinhosamente de Chicolandi. O Chico, ele teve a oportunidade de estudar desde novinho e o pai dele introduziu ele pro automobilismo lá nas corridas da carroceria de Santana. O Chico, ele teve a oportunidade de estudar, mas logo depois o pai dele veio a falecer e aí o Chico largou os estudos para continuar trabalhando, então ele se afastou do automobilismo, só retornando depois, posteriormente, com o seu irmão para disputar rachas na rua de São Paulo. Mas foi em 1928 que Chicolandi adquiriu seu primeiro carro, um Chevrolet. O Chevrolet que ele tinha foi apelidado de cabeça de cavalo e ele afirmava em todas as entrevistas que esse carro ensinou ele a correr. O Chico teve a oportunidade depois de ser garoto propaganda do Opala por conta disso. O Chico, ele corria em São Paulo e no Rio de Janeiro, chegou a correr até no Trampolim do Diabo, lá na Gávea, mas a corrida que importava para Chico, que foi o que fez a mudança de vida dele, foi em 1935, lá no Chapadão, que a gente via a precariedade da época, onde os guarda-reios eram sacos de alfafa, as roupas de proteção era a jaqueta de couro, uma camiseta, um óculos, mas nada mais do que isso. Mas foi nos anos 40 que Chico atingiu o auge da sua performance e foi tremendamente atrapalhado pela Segunda Guerra Mundial, que acabou paralisando tanto o automobilismo internacional quanto nacional. Mas em 1947 retornava o automobilismo se reconstruindo ao redor do mundo e Chicolandi resolveu ir lá assistir o Grande Prêmio de Bari. Quando ele chegou lá, o amigo dele, Atili Varzi, conseguiu um Maserati para ele correr na prova. Ele fez uma performance sensacional, chegando a ser convidado pelo clube local para retornar no ano seguinte na competição. No mesmo ano, Chicolandi participou de Silverstone, liderou a prova, teve que parar nos boxes para trocar os pneus e ainda se fez uma recuperação depois de perder várias posições e ficou em segundo lugar. Mesmo com o início da Fórmula 1 em 1950, o Chico só veio a participar da categoria em 1951 com a sua estreia lá na Itália. O Chico, ele correu 6 corridas dessa categoria e garantiu a sua melhor posição na última corrida que ele fez em 1956 lá na Argentina em 4º lugar. O Chico, ele foi bem importante para essa categoria, ele criou a Bandeirantes e chegou a correr com o próximo piloto que a gente também vai contar. A gente havia falado, o Chico, ele fundou a Bandeirantes, então ele correu pela Bandeirantes, correu pela Milano e correu pela Maserati, mas na sua primeira corrida ele correu com uma Ferrari alugada que teve um problema na transmissão. O Chico, ele era uma pessoa muito espirituosa, então ele conta que tem uma passagem que uma vez ele estava no bar com outros pilotos e um jornalista italiano chegou para eles e perguntou: o que você precisa para ganhar um grande prêmio? E aí os pilotos responderam: 50% carro, 50% piloto. O Chico foi o último a responder e falou: eu acho que um piloto precisa de sorte, sorte e mais sorte. O Chico, ele veio a falecer em 1989 com 81 anos por insuficiência cardíaca. E as suas cinzas foram jogadas no Autódromo Interlagos, aonde ele foi diretor até 1985. E vale ressaltar que Chicolandi foi um espelho muito grande para Emerson Fittipaldi, posteriormente o nosso campeão. Nos anos 50, vale ressaltar aí pra vocês que tinha uma escuderia chamada Alfa Romeo, que até hoje tá na Fórmula 1, que convidou Chicolandi a fazer teste dos carros deles. Na época, a Alfa era líder nos carros de corrida, mas Chicolandi se negava pela amizade que ele tinha com o Enzo Ferrari. O Enzo, ele acreditou muito no Chico como piloto e apostou muito no Chico. Outra curiosidade muito interessante é que Chicolandi teve uma empresa que durante a Segunda Guerra Mundial, pela falta de abastecimento de combustíveis fósseis, o Chico teve a produção na empresa dele do gasogênio, que foi apelidado de gás pobre, que posteriormente chegou até a ser usado nos carros de corrida para movimentar o automobilismo nacional e teve incentivo do governo para os carros de rua. Mas e aí, você conhecia a história de Chicolandi, o cara que desbravou a Fórmula 1 aí pra gente? O cara que começou a nossa história e foi a origem de tudo. Se liga aí que a gente vai ter muito mais piloto para falar pela frente. Se você gostou desse vídeo, não perca a oportunidade de clicar em algum desses 2 vídeos que o YouTube está indicando para você. E além disso, se inscreva no canal através desse ícone, essa bola que está aqui no meio da sua tela.